Espiritismo, a caminho da luz. Estudando o Livro dos Espíritos, Allan Kardec. Questões 01 a 1019. Se gostaram, deixe seu like, compartilhe e se inscreva no canal. Bom estudo! O Livro dos Espíritos, parte 2ª, capítulo 6, Vida Espírita. Ensaio teórico sobre a sensação nos espíritos. 257, parte 2. Ao dizer que os espíritos são inacessíveis às impressões de nossa matéria, estamos nos referindo aos espíritos muito elevados, cujo envoltório etéreo não tem nada de semelhante ao que conhecemos aqui na Terra. O mesmo não ocorre com os de perispírito mais denso. Estes percebem nossos sons e odores, mas não por uma parte limitada de sua individualidade, como quando encarnados. Pode-se dizer que neles as vibrações moleculares se fazem sentir em todo o seu ser e chegam assim ao seu sensório comune, que é o próprio espírito, embora de um modo diferente, o que produz uma modificação na percepção. Eles ouvem o som de nossa voz e, no entanto, nos compreendem, sem necessidade da palavra, apenas pela transmissão do pensamento. Isso vem em apoio ao que dissemos. A percepção dessas vibrações é tão mais fácil quanto mais desmaterializado está o espírito. Quanto à visão, é independente de nossa luz. O dom da visão é um atributo essencial da alma. Para ela não há obscuridade, mas é mais ampla e penetrante para os que estão mais purificados. A alma ou o espírito tem nela mesma todos os dons e recursos de todas as percepções. Na vida corporal, são limitados pela grosseria dos órgãos físicos. Na vida extracorporal, são cada vez menos limitados, à medida que menos denso se torna o envoltório semimaterial. Esse envoltório, o perispírito, tirado do meio ambiente, varia de acordo com a natureza dos mundos. Ao passar de um mundo para o outro, os espíritos mudam de envoltório, assim como mudamos de roupa quando passamos do inverno para o verão, ou de um polo para o equador. Os espíritos mais elevados, quando vêm nos visitar, se revestem dos perispíritos terrestres e assim suas percepções são como as dos espíritos do lugar onde estão. Porém, todos, tanto inferiores quanto superiores, apenas ouvem e sentem o que querem ouvir ou sentir, tendo em vista que não possuem os órgãos sensitivos. Podem tornar à vontade suas percepções ativas ou nulas. Há apenas uma situação a que são obrigados a de ouvir os conselhos dos bons espíritos. A visão é sempre ativa, mas podem reciprocamente se tornar invisíveis uns aos outros, de acordo com a posição que ocupam. Podem se ocultar do que lhes são inferiores, mas não dos superiores. Nos primeiros momentos que se seguem ao desencarne, a visão do espírito é sempre perturbada e confusa. Porém, vai se aclarando à medida que se liberta do corpo físico e pode adquirir nitidez igual à que tinha durante a vida terrena, além de contar
com a possibilidade de poder ver através dos corpos, que são opacos para nós. Quanto a poder alcançar a visão do espaço infinito, do futuro e do passado, depende do grau de pureza e de elevação do espírito. Toda essa teoria, alegarão alguns, não é nada tranquilizadora. Pensávamos que, uma vez livres do corpo, instrumento de nossas dores, não sofreríamos mais. Agora nos dizeis que ainda sofreremos, desta ou daquela forma, mas que será sempre sofrimento. Ah, sim, podemos ainda sofrer, e muito, por um longo tempo, mas podemos também parar de sofrer, já desde o instante em que deixarmos a vida corporal. Os sofrimentos aqui da terra, algumas vezes, independem de nós, mas muitos são as consequências da nossa vontade. E se buscarmos as origens, constataremos que, em sua maior parte, resultam de causas que poderíamos evitar. Quantos males, quantas enfermidades o homem não deve aos seus excessos, à sua ambição, às suas paixões. O homem que sempre tivesse vivido sobriamente, que não tivesse cometido abusos, que sempre tivesse sido simples em seus gostos, modesto em seus desejos, se pouparia de muitos sofrimentos. O mesmo acontece com o espírito. As angústias que enfrenta são uma consequência da maneira como viveu na terra. Sem dúvida, não terá mais artrite nem reumatismo, mas terá outros sofrimentos que não são menores. Temos visto que os sofrimentos que sente são causados pelos laços que ainda existem entre ele e a matéria. E quanto mais se desmaterializa, menos tem sensações dolorosas. Portanto, depende do homem querer libertar-se dessa influência. Já em vida, tem seu livre-arbítrio e, consequentemente, a escolha entre fazer e não fazer. Que ele dome suas paixões brutais, não tenha ódio, inveja, ciúme, nem orgulho. Que purifique sua alma pelos bons sofrimentos, que faça o bem, que dê às coisas deste mundo a importância que merecem. Então, ainda no corpo físico, já estará purificado, desprendido da matéria, e quando o deixar, não sofrerá mais sua influência. Os sofrimentos físicos que experimentou não deixarão nenhuma lembrança dolorosa. Não restará nenhuma impressão desagradável, porque afetou apenas o corpo e não o espírito. Ficará feliz por estar livre delas, e a calma de sua consciência o livrará de todo o sofrimento moral. Interrogamos milhares de espíritos que haviam pertencido a todas as classes da sociedade e a todas as posições sociais quando na Terra. Nós o estudamos em todos os períodos de sua vida espírita, desde o instante em que deixaram o corpo. Nós o seguimos passo a passo na vida após a morte, para observar as mudanças que se operavam neles, nas ideias, nas sensações, e sob esse aspecto, os homens mais simples foram os que nos forneceram materiais de estudo mais preciosos. Porque notamos que sempre que os sofrimentos estão relacionados à conduta que tiveram na vida corpórea, da qual sofrem as consequências, e que essa nova existência é fonte de uma felicidade indescritível para aqueles que seguiram o bom caminho. Deduz que sofrem porque merecem e só podem queixar-se de si mesmos,
tanto neste quanto no outro mundo.